nos confiou. Abra sua Bíblia para a nossa meditação, Salmo de número 142. Salmo de número 142. Salmo de número 142. O Senhor, ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la nesta noite, noite de culto, louvor e adoração a ti. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, fala aos nossos corações, no teu Santo Espírito. Obrigado pela alegria que temos de vir cultuar, louvar e adorar ao Senhor, como nosso único Deus verdadeiro. Nos abençoa, nos fortalece, precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus é o nosso socorro. O texto fala claramente na vida do servo de Deus, Davi, Deus é que nos socorre. Nosso socorro está na mão do Senhor, Criador e dos céus e da terra. Davi é um homem de Deus, um homem que viveu na presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus, com todas as suas lutas, reconheceu em Deus o seu único socorro. Nós precisamos de Deus para nos socorrer sempre. Davi hoje nos dá uma aula experimental de como ele viveu isso intensamente na sua vida. O homem que enfrentou guerras, que enfrentou batalhas, que enfrentou discussões, contendas, teve que reinar sobre o povo de Deus, Antigo Testamento, e teve que ser instrumento na mão de Deus para que esse povo continuasse sendo povo de Deus, submisso àquele que é o Senhor, o único Deus verdadeiro. O texto fala para nós que Deus é o nosso socorro, assim como foi para Davi. Mas Davi passa por um momento terrível. Olhe para o texto. Ele vê na sua vida um caminho de tribulação, e a tribulação é uma pedra de moinho rolando sobre o trigo para separar a palha da semente. Ele sente como se houvesse um grande peso sobre a sua vida, e ele é um homem de tribulação. E ele diz ainda, no caminho em que ando me ocultam armadilha. Ele se sente perseguido e as pessoas estão preparando uma cilada para que ele caia. Ele reconhece a sua fraqueza e a sua dificuldade e ainda a indiferença de todos que o rodeiam. Ninguém que por mim se interesse. Este é um servo de Deus, um homem de Deus, no centro da vontade de Deus, e ele clama por socorro. Senhor, suplico ao Senhor, ouve a minha voz. Ele está passando por tempos de grande dificuldade. Atende o meu clamor, verso de número 6, por me vejo muito fraco. Um homem de Deus, fazendo o que Deus manda, e ele faz exatamente aquilo que Deus espera dele, mas ele está num momento de grande tribulação, e ele precisa do socorro de Deus, e ele se esconde, diz o texto na paráfrase, ele se esconde numa caverna, ele se fecha,
Ele sai de toda a sua realidade externa e não sabe o que é dia, não sabe o que é noite, não sabe o que é sol, não sabe o que é escuro, não sabe se está chovendo ou se o tempo está bom. Ele se esconde e ele vai para o cárcere, se esconde de toda a sua realidade. O Senhor é o nosso socorro. Estava vindo para cá hoje de manhã para o culto, 8h30 mais ou menos, descendo a Andrômeda, avenida ali, e vim, quando estava já quase chegando aqui, fui dando a seta para entrar à direita, e numa dessas eu não vi o carro que estava atrás, e entrei na pista e o carro vinha, e eu vi o carro, voltei para a pista, e continuei a minha caminhada. O rapaz me passou e me fechou, entrou na minha frente. Eu falei, ué, o que aconteceu? O que está acontecendo? 8h30 da manhã, o cara já quer briga. Meu Deus do céu, 8h30 da manhã já está com o coração preparado para brigar. Essa é uma realidade que nós temos que conviver. Povo de Deus, igreja, vivemos num mundo que é assim. A qualquer momento e a qualquer instante, pode vir pedra na sua cabeça. Alguém pode te cercar e pode te chamar para briga. Nem te chamar para briga, querer te dar uma surra, indiferentemente do que aconteça. Queridos, esse é o mundo que nós estamos inseridos e é o mesmo mundo que Davi está inserido. Há contendas, há litígios, há guerras, há ciúmes, há manifestação, Tiago capítulo 4, de corações que são guiados pelo maligno e com intenções malignas que nos rodeiam. Esse é o mundo que nós estamos, esta é a realidade, esse é o nosso contexto. Guerras, contendas, discussões, intrigas. Os homens preferem mais os prazeres da sua própria carne, preferem satisfazer a sua ira e a sua capacidade de interagir com o seu próximo em humilhação, em destruição e em morte. Contexto que nós vivemos, nós precisamos do socorro de Deus, não tem outro jeito. Às vezes até as pessoas que mais amamos são aquelas que discutem conosco, ou só aquelas que criam intrigas. Pessoas próximas que nós temos no coração, possivelmente há uma intervenção maligna que transforma o seu coração de amor em ódio. Então, queridos, o texto nos adverte e nós precisamos do socorro de Deus. Segundo a leitura que faço nesse texto, nós precisamos de Deus. Ele é na nossa direção, Ele é a minha vereda, Ele dirige a minha vereda. Nós precisamos de proteção, Ele é o nosso refúgio. E nós precisamos de livramento. Livra-me, Senhor, de todos os meus inimigos. Direção, proteção e livramento. Deus nos socorre e nós precisamos da direção, nós precisamos da proteção de Deus e nós precisamos do livramento de Deus. Vamos ver isso, vamos caminhar um pouco no texto. Nós primeiro precisamos da direção de Deus, verso de número 3. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, o caminho que Deus tem para nós. Deus nos conhece, queridos. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece por onde eu ando e por onde eu desejo andar. Deus conhece a nós por dentro. Deus sabe exatamente a direção que nós propomos a nós mesmos. Deus conhece o nosso caminho. E o nosso caminho nem sempre bate com o caminho de Deus, pois os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor para nós. Nós precisamos de Deus, o socorro de Deus, para continuarmos no caminho. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo que você pense
e direcione a sua vida, Deus mesmo já o conhece, lá no seu pensamento, lá no seu querer. Deus é onisciente. Qual é o perigo desta hora, quando nós estamos necessitados do socorro de Deus em nosso caminho? Porque nós perdemos a vitalidade. Quando o caminho não é o caminho do Senhor, nós caminhamos em direção à morte. Só o caminho de Deus conduz à vida. Fora do caminho de Deus, nós estamos indo na direção da morte. Nós podemos colocar diante de Deus a perspectiva do caminho eterno, do único caminho, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador Jesus Cristo. Se não for assim, nós vamos desanimar. Se o caminho não é o caminho de Deus, haverá desânimo em nosso ser, e o desânimo chama a depressão, e a depressão chama a morte. É uma hora importante para nós decidirmos. Nós precisamos do socorro de Deus no caminho em que vamos seguir. Não, eu mesmo me resolvo. Entre em guerra com Deus, entre em litígio com Deus, contenda com Deus. E nessa hora, queridos, o seu espírito, a fraqueza do seu ser, vai levar em direção a algo que vai desanimar você, tirar o seu ânimo da caminhada. O Salmo de número 139 diz que Ele nos deu vida, nos deu liberdade, e todos nós deu a contar cada um dos nossos dias. É Deus que conta cada um dos nossos dias. Na direção que eu for, Deus nos há de orientar. Segundo lugar, nós precisamos de proteção. Verso de número 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Ele está na caverna, ele está preso, está fugindo dos seus perseguidores, ele está sendo contado entre os mortos, mas exatamente nessa hora Deus tem a sua proteção. Deus sempre nos guarda. Verso de número 5, ele clama por proteção, e Deus sabe exatamente onde ele está e onde estão os seus perseguidores. Deus não abandonou momento algum na sua fraqueza, a angústia, mas Deus sabe exatamente onde o servo dele, Davi, está, e Deus mesmo providencia a guarida. Deus é onipresente. Deus sabe onde Davi está, Deus sabe onde ele precisa de segurança e onde a proteção é necessária. Nós precisamos de socorro, porque Deus mesmo estabelece o espaço de proteção. É Ele quem te leva para o local seguro. É Deus cuidando de cada um de nós, assim como cuida no testemunho de Davi para nós hoje. Deus é onipresente, a presença de Deus vai dar plena condição para que Davi continue vivo. Ele é o socorro de Davi, ele é o cuidado da própria ação de Deus sobre a vida dele. Perdemos a segurança, queridos, quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas cavernas, para nossos ambientes de segurança. Exatamente nessa hora, nós ficamos muito tristes, porque mais bem construído seja o refúgio terreno, não haverá segurança. E nos entristece porque todos aqueles que estão agindo contra o nosso favor haverão de ter vitória, porque me firmei em mim mesmo, na minha própria guarida, e eu preciso da guarida de Deus. Salmo 121 vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal. Pois essa é uma promessa para o rei Davi, é uma promessa para o povo de Deus, Antigo Testamento. Israel
é uma promessa para a igreja Novo Testamento e para todos aqueles que são seus, o novo Israel de Deus, a sua igreja. Uma promessa que chega até nós. Davi já antevê a ação do Salvador, Jesus Cristo, nos protegendo de todo o mal. Terceiro lugar, nós precisamos de livramento. Livramento é Deus nos tornando livres. Talvez seja o grande alvo da nossa caminhada aqui na terra, não estarmos presos. Presos a quê? A nossa capacidade de pecar. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, mas o pecado, desde o início da criação, lá no início, nos atinge hoje. E nós estamos presos a esta natureza que nos leva em direção para longe de Deus, pecamos, desagradamos a Deus. Nós precisamos de livramento, e esse livramento Deus mesmo nos dá nele, no seu Espírito, mediante Cristo Jesus. O livramento que nós precisamos de toda guerra, de toda contenda, de toda discussão, de toda intriga, de todo desejo maligno, esse livramento virá a nós pelo próprio Deus. É Deus quem nos dá, é Deus quem providencia, Deus nos livra. O pecado já não tem domínio sobre nós. Agora podemos viver na plena certeza da sua onipotência. O Deus que é onisciente, que é onipresente e que é onipotente, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege. Toda a magnitude e todos os atributos de Deus estão voltados para nos socorrer. A grandeza da divindade vem até nossa humanidade e nos socorre, queridos. Então, fica muito gostoso a gente fazer essa leitura, porque não podemos perder essa liberdade. Essa liberdade foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos nós. Deus proveu o livramento para nós. Estamos dentro da caverna e essa é a nossa segurança terrena. Vamos nos esconder lá. Conseguimos encontrar uma caverna. Ai, Deus não me socorreu, eu mesmo me socorri. Pois esse é o caminho do inferno para você. O que você mesmo fez não te direciona, não te protege e não te livra. Somente a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus trará a você livramento. A guerra virá, a contenda virá, a discussão virá, os desejos malignos virão ao nosso coração, mas nós temos um Deus que nos socorre. Eu posso frear meu carro e não ir para a briga. Eu posso dizer não. Eu posso dizer que eu estou sendo guardado por Deus e Deus me socorre. Eu não preciso aceitar a provocação do mundo, das minhas inclinações e do próprio Satanás. Concluo, queridos. Verso de número 7. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Gratidão. A conclusão do salmista é: sou grato, Deus, porque já não estou mais na caverna das minhas possibilidades, dos meus recursos. Agora eu tenho um Deus que me socorre. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, e Ele virá.
e me socorrerá na hora certa, no momento certo. Damos graças, porque em tempos de guerra, de contendas, de discussões, de intrigas, em tempos que nós tentamos andar com as nossas próprias pernas, sem a direção de Deus, Deus virá até nós e nos dará a direção. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele também é a vida. A direção vem de Deus. Segundo lugar, ou graças, porque tenho a proteção que necessito. Ele é o nosso amparo, e Ele é o nosso escudo, e nada e ninguém pode dissipar essa estrutura divina que nos protege. A própria ação de Deus é suficiente para nos guardar seguros. Dou graças porque Ele vai me dar o livramento, porque Ele é a minha salvação, e na cruz de Cristo temos o perfeito sacrifício, que faz com que todas as sombras se dissipem, e agora estejamos em plena luz. O nosso Salvador, o Deus Emanuel, está entre nós, estamos vivos, estamos podendo depender inteiramente dEle. A salvação veio até nós, e o livramento definitivo chegou até nós em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Damos graças, a gratidão no nosso coração, porque Deus sempre virá em nosso socorro. Que Deus abençoe a sua palavra, guarde-a no seu coração. Amém.